Então vamos negociar. Sempre quando a gente fala em venda de dívidas, é comum que surja uma série de dúvidas sobre esse tema. Fique tranquilo, porque isso é muito comum. Quando a gente não está muito familiarizado com algum tema, é comum que surjam dúvidas. Ou pode ser também que eu não consiga me expressar da maneira correta, da maneira clara, e você tenha ainda mais dúvidas sobre esse tema. Isso também pode acontecer. Eu não sou perfeito, não espere perfeições da minha parte. Pode ser que eu peque nesse sentido, de ser muito claro na hora de transmitir a informação. E pode ser que você tenha ainda mais dúvidas. Isso também vai acontecer. Fique tranquilo, porque em algum momento eu vou falhar nessa clareza na informação. Não espere perfeições da minha parte. Eu não sou perfeito. Coloque isso na sua mente de uma vez por todas. Mas pensando nisso, eu separei para você as 5 principais perguntas, as 5 principais dúvidas que eu sempre recebo sobre esse tema, venda de dívidas. Pode ser que a sua dúvida esteja entre essas 5, ou pode ser que você tenha ainda mais dúvidas porque eu não consiga me expressar da maneira clara, da maneira que você precisa. Mas estou me esforçando para isso e eu acredito que a gente vai conseguir colocar um ponto final nessas dúvidas. Mas, se você tiver alguma dúvida diferente, deixe aqui abaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em estar te ajudando. Mas, antes da gente ir para essas 5 dúvidas, se inscreva no canal. Toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a superar essa crise financeira de uma vez por todas. Então vamos ao que interessa. E a primeira pergunta, a primeira dúvida que eu sempre recebo sobre venda de dívidas é: o banco vendeu a minha dívida sem a minha autorização. Isso pode acontecer? O banco, ele pode sim vender a sua dívida sem a sua autorização para essas securitizadoras, que são esses escritórios especializados em compra de dívidas, especializados ali em créditos podres. Então o banco, ele pode sim vender a sua dívida sem a sua autorização. Porém, por lei, o banco, ele deve te notificar sobre a venda dessa dívida. Ou seja, quando você receber aquela cobrança daquele escritório que você nunca ouviu falar, dizendo que comprou a dívida, pronto, já está notificado, a notificação já aconteceu, você foi informado sobre a venda dessa dívida. E como ter a certeza absoluta que essa dívida foi vendida? Entre em contato com o banco que vendeu a dívida e solicite ao banco o termo de cessão de crédito. Esse documento, esse termo de cessão de crédito, é o documento que formaliza a venda da dívida. Se o banco não tem esse documento, se o escritório que adquiriu essa dívida não tem esse documento, a dívida não foi vendida. Por quê? Porque não foi formalizada. Esse é o documento que formaliza. Esse é o documento que dá validade à venda da dívida. Então, sim, o banco pode sim vender a sua dívida sem a sua autorização. A única coisa que deve acontecer, por lei, é a notificação da venda dessa dívida. Você foi notificado? Solicite o termo de cessão de crédito, que é o documento que formaliza a venda dessa dívida. Dessa maneira, você vai ter mais tranquilidade, mais segurança na hora de estar negociando, na hora de estar tentando ali conseguir um bom desconto para se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Segunda pergunta que eu sempre recebo, essa tem, eu acho que uma semana que eu recebi essa pergunta. Posso pagar para o banco original, o banco que vendeu a dívida? Ainda posso negociar com esse banco? Até porque a proposta que o banco tinha feito era uma proposta interessante. Não aproveitei, o banco vendeu a dívida. Será que eu posso ainda negociar com o banco? A resposta é não. Quando o banco, ele vende a dívida, ele vende também todos os direitos dessa dívida, ou seja, o banco não pode mais cobrar essa dívida, ele vendeu os direitos de cobrar essa dívida. Você só pode negociar esse saldo devedor com quem comprou, porque quem comprou a dívida, além de ter comprado o saldo devedor, também comprou todos os direitos dessa dívida. Então o banco não tem mais nenhum vínculo com esse saldo devedor. Você só pode negociar diretamente com quem comprou a dívida. O banco original está encerrado ali toda a ligação que ele tinha com esse valor, com esse saldo devedor. Terceira pergunta que eu sempre recebo é: quem comprou pode iniciar uma ação de execução? A resposta é sim. Como eu disse para você na outra dúvida, quando o banco, ele vende a dívida, além dele ter vendido esse saldo devedor, ele também vendeu todos os direitos dessa dívida. Então, quem comprou esse escritório, essa securitizadora, ela pode também estar utilizando ali todas as ferramentas legais para estar tentando recuperar o valor desse saldo devedor. Por quê? Porque ela adquiriu todos os direitos dessa dívida. Então, se a dívida não estiver prescrita, coloque isso na sua mente, se a dívida não estiver prescrita, essa securitizadora que adquiriu esse crédito podre,
ela pode sim até mesmo estar utilizando ali de algum meio jurídico para estar tentando recuperar o valor desse saldo devedor. Então, quem comprou essa dívida pode sim iniciar uma ação judicial. Porém, detalhe, se a dívida não estiver prescrita. Quarta pergunta, quarta dúvida que eu sempre recebo é: dívida prescrita pode ser vendida? A resposta é sim. Agora vai um detalhe e um pedido de desculpas também, porque em outro vídeo eu acredito que eu me expressei da maneira errada. Em outro vídeo eu disse que a dívida, via de regra, uma dívida prescrita não pode ser vendida. De certa forma, a dívida prescrita ela até pode ser vendida sim. Porém, como você sabe muito bem, uma dívida prescrita, ela não pode ser cobrada de forma judicial, muito menos de forma extrajudicial. Então, não faz muito sentido o banco vender essa dívida que já está prescrita, até porque quem é que vai cobrar essa dívida? Quem vai ter interesse em comprar essa dívida, já que essa dívida está prescrita e ela não pode ser cobrada de forma judicial, muito menos de forma extrajudicial. Já há entendimento do STJ que após a prescrição, a dívida também não pode ser cobrada de forma extrajudicial, aquelas ligações amigáveis que você recebe. Então, nesse sentido, eu acredito que eu me expressei da maneira errada, porque em outro vídeo eu disse que, via de regra, uma dívida prescrita não pode ser vendida, mas, sim, ela até pode ser vendida, mas a questão é: quem é que vai ter interesse em comprar uma dívida que já está prescrita, uma dívida que não pode mais ser cobrada? Sim, pode ser vendida sim, mas não pode ser cobrada. Então, ninguém vai comprar uma dívida que já está prescrita, uma dívida que não pode mais ser cobrada. Ninguém é louco bastante para adquirir um saldo devedor que sequer pode ser cobrado. Mas isso pode sim acontecer. Pode sim que exista algum louco que compre essa dívida que já está prescrita, mesmo não podendo ser cobrada. Então, uma dívida prescrita pode sim ser vendida, porém, não pode ser cobrada. E é claro, o melhor a gente sempre deixa para o final. A quinta e última pergunta é a mais interessante de todas. E que pergunta é essa? A prescrição de uma dívida vendida pode voltar a contar do zero? Ou seja, a dívida já havia prescrito, já havia passado ali os 5 anos. O banco encontrou um louco que aceitou comprar essa dívida que não pode mais ser cobrada por causa dessa prescrição. Será que após a venda dessa dívida, essa prescrição pode voltar ao zero? Será que essa prescrição começa a contar novamente? A resposta é não. A venda da dívida não zera a prescrição e também não interrompe o prazo de prescrição, não interrompe essa contagem de prescrição. Por exemplo, o banco vendeu uma dívida que já tinha ali 3 anos de atraso. Esse escritório que adquiriu essa dívida, essa securitizadora, ela tem 2 anos para utilizar todas as ferramentas jurídicas para tentar recuperar o valor desse saldo devedor. Por quê? Porque o banco já havia utilizado ali 3 anos, resta 2 anos para essa securitizadora. Então, a venda da dívida não zera a prescrição e também não interrompe esse prazo prescricional. Mas vale aqui um detalhe muito importante, preste bem atenção. Por mais que a venda da dívida não zere e nem interrompa essa prescrição, o que pode acontecer? Você negocia essa dívida que já está prescrita, faz um acordo parcelado, não consegue pagar esse acordo do início ao fim, então surgiu uma nova responsabilidade financeira. Você fez um novo acordo, surge novas responsabilidades financeiras. Sendo assim, começa a contar o prazo prescricional desse acordo que você fez e quebrou. Você fez um novo acordo. Essa prescrição que voltou a contar não foi da dívida prescrita, foi desse novo acordo que você fez. Entendeu? Então, se você vai pagar uma dívida prescrita, de preferência, pague à vista, não parcele essa dívida, porque se você quebrar esse acordo, surgem novas responsabilidades desse novo acordo que você fez, e não dessa dívida que já havia prescrito. Entendeu bem como que funciona? A prescrição não é interrompida, não volta a contar do zero, porém, se você negociar uma dívida prescrita, surge um novo acordo, surge uma nova responsabilidade. Quebrando esse acordo, olha aí a prescrição mais uma vez, olha aí SPC, Serasa, lista negra dos bancos. Vai pagar uma dívida prescrita? Pague à vista, não parcele, não corra o risco de quebrar esse novo acordo e arcar com essas consequências mais uma vez. Então, de forma bem resumida, esse pânico sobre a venda desse saldo devedor é completamente desnecessário, porque os seus direitos continuam valendo da mesma maneira.
Pode até se dizer que o seu poder de barganha, ele aumenta ainda mais com a venda dessa dívida. Você tem ainda mais autoridade, mais poder de conseguir um bom desconto e se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui abaixo nos comentários, teria o maior prazer em estar te ajudando. Agora, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!